Bem-vindos ao nosso webinar. O meu nome é Lorenzo Filipini, eu sou o presidente do Student Branch da ASHRAE aqui de Porto Alegre, tá? E antes de partir para a apresentação principal da noite, eu vou fazer um pequeno pitch sobre o que é a ASHRAE, e essa apresentação é destinada principalmente aos membros mais novos e também aos participantes que não têm tanto conhecimento sobre a associação e têm interesse em fazer parte ou simplesmente entender um pouco mais. Vou compartilhar minha tela aqui. Vocês estão vendo a minha tela certinho, imagino eu. Então, é uma apresentação bem direta, tá bom? A ASHRAE, o que é a ASHRAE? Né? A ASHRAE é uma associação global sem fins lucrativos que tem como objetivo, valor central, desenvolver um ambiente construído através de iniciativas e tecnologias sustentáveis, visando o bem-estar do ser humano como objeto central. Aqui eu apresento os valores, os core values da ASHRAE, que tem seu comprometimento, integridade, colaboração, voluntariedade, né? Todos nós somos voluntários, e a diversidade. A sociedade e os membros possuem como foco os sistemas de edificações, né? Então, sistemas de climatização, de iluminação, de automação, envoltória, enfim, tal como eficiência energética, qualidade do ar interior, sistemas de refrigeração e a sustentabilidade dentro da indústria do ambiente construído. Hoje, aqui eu apresento o que a ASHRAE publica todos os anos, né, que é chamado Society Snapshot, que é basicamente um resumo dos feitos, das conquistas da ASHRAE no último ano fiscal. Então, esses dados que são apresentados aqui referem-se aos anos de 2022 e 2023. Hoje, a ASHRAE não é mais uma sociedade americana, é uma sociedade global que possui mais de 50 mil membros espalhados pelo mundo inteiro. E ela é composta por profissionais de diferentes formações, né, diferentes backgrounds. Engenheiros mecânicos, engenheiros de energia, engenheiros eletricistas, engenheiros civis, engenheiros de controle e automação, arquitetos, pesquisadores, enfim, profissionais diversos que atuam diretamente no setor, na indústria de climatização e do ambiente construído como um todo. Tá? E a ASHRAE, ela atua de diversas frentes para promover o desenvolvimento sustentável do setor. Mas eu vou tentar encapsular tudo em 3 pilares principais. Primeiro, é através das normas, orientações e guidelines para projetos, para sistemas de climatização, de sistemas de refrigeração, e também simulações e operação. Né? Digamos, é uma das principais produtos, entre aspas, da ASHRAE. E as normas que a ASHRAE desenvolve são referência a nível mundial, sendo que a grande parte das normas aqui do Brasil, dentro da área de edificações, tomam como exemplo, como referência, melhor dizendo, as normas da ASHRAE. E o segundo pilar é a divulgação e aplicação científica por meio de congressos, conferências, revistas científicas, financiamento de projetos de pesquisa e educação, em parceria com entidades governamentais ao redor do mundo. O webinar de hoje é um exemplo disso, né? E todos os eventos que nós, membros da ASHRAE, organizamos, tem como espinha dorsal a divulgação de conhecimento e o desenvolvimento dos membros e da comunidade como um todo, né? A ASHRAE, ela também fornece muitos cursos variados visando a capacitação dos seus membros. O terceiro pilar, a ASHRAE também é uma sociedade muito transparente com relação às despesas, à parte financeira, né? E a ASHRAE também ela auxilia e financia projetos dos próprios membros, né? Por exemplo, bolsas estudantis, projetos dos membros, né, de desenvolvimento de tecnologia, enfim. O terceiro pilar é um dos mais importantes, que é o networking. Ser membro da ASHRAE é fazer parte de uma sociedade com profissionais diversos e do mundo inteiro. Né? É uma oportunidade para estar em contato direto com profissionais e referências locais, participar de discussões importantes dentro do setor, da região, participar de confraternizações, ter uma voz ativa dentro da sociedade e a facilidade para entrar em contato com pessoas ao redor do mundo que são especialistas em assuntos diversos do setor de climatização, refrigeração e edificações no geral. Como a ASHRAE ela é uma associação global,
ela se ramifica nas chamadas regiões e capítulos. O Brasil, né, como país, ele faz parte da região 12. Só que dentro do a região 12 contempla a América Latina e o estado da Flórida. Só que dentro do Brasil nós temos dois capítulos. O capítulo sul brasileiro, que é o que nós fazemos parte, que abrange todos os estados da região sul, né? Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, e o capítulo Brasil, que é composto por estados fora da região sul. Ano passado, por sinal, o nosso capítulo, mesmo sendo um dos mais recentes da região, perdão, mesmo sendo um dos mais recentes da região, ganhou diversos prêmios, incluindo o prêmio de melhor capítulo da região 12. Dentro dos capítulos, nós temos os Student Branches, que, né, de forma bem literal, são os ramos da ASHRAE, os ramos estudantis da ASHRAE dentro das instituições de ensino superior e técnico. Aqui no capítulo sul brasileiro, nós temos os Student Branches de Porto Alegre, que é o maior da região e um dos maiores do Brasil, o Student Branch de Curitiba e o Student Branch de Florianópolis também. E por que se tornar membro da ASHRAE? Bom, a associação é uma grande plataforma de oportunidades, principalmente para desenvolvimento profissional e pessoal. É uma grande plataforma para crescimento dentro da indústria e crescimento como profissional no geral. Sendo parte da ASHRAE, nós, membros, podemos organizar basicamente o que a gente quiser, tais como webinars, cursos, palestras, sobre qualquer assunto que a gente tenha interesse. Além disso, todos os membros eles têm descontos substanciais em produtos, em cursos, em viagens, em eventos organizados pela ASHRAE. E os estudantes também eles pagam um valor muito abaixo de um membro normal e tem todas as oportunidades inclusas. E, além disso, os estudantes podem ter contato diversos com empresas, com profissionais do setor, e é uma grande oportunidade para se desafiar e para aprender muito, tanto na parte prática como na soft skills, né? Uma grande oportunidade para isso, como gestão de projetos, gestão de pessoas e também falar em público. A ASHRAE é uma associação que valoriza os seus membros, né? Então, os membros que se destacam, isso a nível global, são premiados tanto com prêmios materiais, né? Mas com reconhecimentos importantes a nível global e profissional. Então, antes de a gente partir para o evento principal da noite, eu reforço um convite aqui. O capítulo sul brasileiro está realizando o segundo seminário de descarbonização nos dias 25 e 26 de março. As inscrições já estão abertas. Não, vai ser um evento presencial, tá? Então, quem não for da região, infelizmente, eu acho que fica um pouco mais difícil participar, mas quem for morar próximo da região de Porto Alegre, da região do Rio Grande do Sul, sinta-se convidado a participar do nosso evento. Tá? Então, agora eu vou passar a palavra para o Rafael, que vai ser o apresentador do nosso webinar, conteúdo principal do webinar. Boa noite, pessoal. Tudo bem? Todos me ouvindo aí? Me ouvindo bem? Lourenço? Te ouvimos, Rafael. Te ouvimos. Então, tá. Vou começar a nossa apresentação aqui, então. Aqui, compartilhar. Me avisem quando estiverem já conseguindo ver. Sim, então estamos vendo a tela. Tá. Então tá, pessoal, boa noite de novo. Hoje nós vamos falar um pouquinho, então, sobre os fluidos refrigerantes naturais, né? E qual a sua importância e aplicação, né? Hoje vem sendo muito discutido bastante debates, existem bastante debates sobre a utilização de fluidos naturais, né? Com toda a questão climática também que nós, né, estamos aí vivendo no dia a dia, né? Então, vou trazer esse assunto aí bem característico para o momento, tá? Vou falar um pouquinho então sobre mim, né? Para quem não me conhece, meu nome é Rafael Holtz, tá? Eu sou engenheiro de controle e automação formado pela PUC. Eu tenho experiência aí no setor de HVACR de 6 anos, onde eu já trabalhei com projetos de sistemas de ar-condicionado, né? Para conforto térmico. Trabalhei com projetos também de automação de equipamentos de refrigeração comercial e industrial.
Hoje, até o dia 1º, eu exerço ainda a função de especialista de manutenção de equipamentos de HVACR, né? E estou indo para uma nova jornada que é para ser engenheiro de controle e automação no setor de biogás. Também eu ministro alguns treinamentos e consultorias nesse setor, tá? Como também trago aí como experiência. E hoje também eu tenho uma empresa chamada Holtz Automate Solution, tá? Que é para a gente poder desenvolver softwares e aplicações de equipamentos industriais, seja para HVAC, seja para plantas industriais, tá? Já trago aqui também nessa imagem aqui que na minha foto tem vamos dizer assim, um easter egg, tá? Eu vou deixar para falar mais para frente sobre esse easter egg, no final eu trago para vocês. Aqui embaixo também eu deixo meu LinkedIn, quem tiver interesse em entrar em contato, ou até mesmo para fazer uma conexão, fica à disposição. Deixa eu ver aqui. Bom, então tá. A gente, então, para entrar no nosso webinar, eu trago aqui uma revisão bem básica e alguns equipamentos, assim, do cotidiano de quem trabalha mais nessa área de refrigeração mais básicos, né, que são os equipamentos aí do nosso dia a dia. Porém, também eu trago aqui, primeiramente, o funcionamento, né, uma revisão sobre o ciclo básico da refrigeração, né, que são nossos 4 componentes, que sem qualquer um deles, o nosso sistema de refrigeração, ar-condicionado, seja de casa, seja um ar-condicionado tipo chiller, seja para mercado, não vai funcionar, né? Então, eu sempre gosto de começar pelo compressor, né, que é como se fosse o nosso coração aí do sistema. O compressor, então, ele é responsável por pegar um fluido refrigerante, que é o nosso assunto aí, comprimir esse fluido, né? Passar pelo nosso condensador, que é o nosso segundo equipamento do nosso sistema, que é muito importante, né? Onde o condensador tem como finalidade rejeitar o calor que foi absorvido no ambiente no ambiente interno para o ambiente externo, né? Esse fluido, após ele entrar no condensador, quando ele sai do compressor, ele sai no formato na fase, né, de vapor superaquecido. Saindo do condensador, ele sai uma mistura, ele sai em líquido subresfriado, que chamamos. Após ele sair do condensador, ele passa pela nossa válvula de expansão, que tem a finalidade de baixar a pressão, né, nessa linha. Lembrando que aqui nós temos um processo com pressão e temperatura constante, né, acabamos mudando só as entalpias de entrada e saída. Esse fluido, então, ele acaba se expandindo na válvula de expansão e quando ele entra no nosso evaporador, que fica no nosso ambiente interno, ele acaba sendo uma mistura de líquido e vapor. O que acontece? Quando esse fluido ele passa e ele entra em contato com a tubulação de cobre, nas paredes da tubulação de cobre, e tem geralmente um ventilador que succiona o ar e força esse ar a passar aqui, ele acaba absorvendo o calor do ambiente e acaba evaporando devido à sua baixa pressão. Então, no momento que ele entra que ele sai da válvula de expansão e entra no evaporador, nós temos uma mistura de líquido mais vapor. E no final do nosso processo, a válvula de expansão também ela tem a função de garantir que só retorne vapor para o compressor poder fazer a compressão desse vapor e esse calor que foi absorvido no evaporador seja rejeitado para o ambiente externo, tá? Então, né, a gente fazendo a associação, né, como eu falei que nosso compressor seria como se fosse o nosso coração do sistema, né, que ele faz bombear esse fluido através dos componentes, e o fluido refrigerante seria como se fosse o nosso sangue, né? Aqui eu trouxe, né, para quem não tem muito o habitual contato de ter muita proximidade com esses equipamentos, eu trouxe um sistema de frio alimentar, aonde aqui nós temos um rack multicompressor, né, com 5 compressores. Nesse caso aqui nós temos o mesmo tipo de sistema, um rack multicompressor com 2 compressores. Aqui nós temos uma condensadora de câmara fria e o evaporador. Nesses sistemas aqui, nós temos essa parte do sistema, tá? Nós temos o compressor e o condensador juntos, né? Por exemplo, nesse caso.
E no evaporador nós temos essa parte do sistema. Geralmente a válvula de expansão fica um pouquinho antes da entrada do condensador, do evaporador, e na saída já volta a sucção para o compressor fazer todo o ciclo novamente. O mais importante aqui é deixar que todos esses sistemas aqui, seja chiller para grande e médio porte de comércios, seja para nossos equipamentos de climatização para a residência, todos seguem o mesmo ciclo, tá? Aqui, então, também eu trouxe alguns conceitos que eu acho que é importante a gente se habituar, que a gente vai falar um pouquinho aqui sobre o chiller e o sistema de rack, tá? Nosso chiller, então, ele tem a função de resfriar água, né, água gelada, que a gente chama, ou fluido secundário também, é o mesmo sistema. Sai do compressor, o compressor comprime esse fluido, eleva a sua pressão, temperatura, passa pelo condensador, pressão e temperatura constantes, vai líquido até a válvula de expansão expande esse fluido absorve o calor do trocador de placas, esse trocador de placas, o próprio equipamento, o compressor acaba succionando ele na linha de sucção e retorna o mesmo processo. Nesse outro caso, quando a gente tem um sistema de rack, também é o mesmo sistema, descarga, condensador, linha de líquido, válvula de expansão, e a diferença é que nesse caso aqui nós geralmente temos mais de um equipamento, tá? Outro ponto, nós aqui estamos falando de equipamentos de expansão indireta, tá? Onde ele acaba indiretamente subresfriando ou subresfriando um outro tipo de fluido. E aqui nesse sistema nós temos o sistema que ele é um sistema de expansão direta, que ele faz toda a parte de expansão toda do meu sistema. Então a sucção ela vai no próprio evaporador e volta para o compressor. Na teoria, nós temos o mesmo processo, tá? Só que com funcionalidade diferente. Aqui a gente está gelando, né, uma água para fazer um processo de troca com algum tipo de fancoil, e aqui nós já estamos trocando o ar com o próprio ambiente que a gente quer vir a refrigerar, tá? Então, para a chiller, a diferença, para a chiller a gente usa o sistema de controle da água gelada, com set point de 6 a 8 graus, geralmente, e para o sistema de rack vai existir um controlador específico para cada evaporador, que vai ser o nosso sistema de controle, vai ser por pressão de sucção, né? Dependendo do projeto aí que for, das especificações do projeto. Aqui, então, eu trouxe uma breve história sobre os fluidos, né? Como é que foi a nossa linha do tempo, né? Então, a gente acaba falando desse tipo de sistemas, mas foi quando surgiu a climatização e a refrigeração em si, começou-se com fluidos naturais. Nós fomos evoluindo, né, devido à complexidade desses fluidos, a complexidade de manuseio e de manutenção desses equipamentos, e acabamos evoluindo para fluidos mais simples, né? Então, com o passar do tempo, em 1930, quase 100 anos depois, foi criados os fluidos sintéticos da família CFCs, tá? Aqui nós citamos o principal, o R12, tá? Em 1980 foi criada a família de fluidos chamada de HCFCs, onde nós aqui também temos alguns fluidos bem característicos, como o R12, que ainda está ele está ainda no mercado, e o 141B. Em 1987 surgiu o Protocolo de Montreal, onde foi visto que esses fluidos acabavam agredindo a camada de ozônio. Então eles acabaram sendo banidos, né? O R12 aqui, desculpa, né? Algum tipo de fluido. E em 1990, então, surgiu os fluidos da família HFCs, tá? Então, aqui também são fluidos aí, quem trabalha nesse mercado, bem característicos, o R104, o R410 e o R404, né? Só que esses fluidos aqui, eles não mais atacando a camada de ozônio, eles acabavam influenciando no aquecimento global. Então, ali por meados de 2010, foi visto que a gente precisava de outros fluidos
que fossem mais amigáveis para o meio ambiente. Então surgiu a família dos HFOs, tá? Onde nós temos aí os fluidos que também são bem característicos, pouco utilizados ainda no Brasil, né? Que são o 1234YF, o 1234ZE e o 1233ZD, tá? E hoje aí também no ano de 2020, tá, voltou à tona aí, mas aqui no Brasil, vamos dizer assim, voltou à tona o assunto dos fluidos naturais, né? Eu vou dar também um conceito por qual motivo, né? Voltou a se falar bastante de fluidos naturais, como os principais, o CO2 e a amônia, tá? Então, só para a gente entender um pouquinho, os fluidos da família CFCs e os HFCs, eles têm como um dos elementos químicos principais o cloro, tá? E o cloro, então, foi feito alguns estudos e foi visto que ele era altamente prejudicial para a nossa camada de ozônio. Só para a gente trazer alguns aspectos, né? A camada de ozônio, então, ela funciona como uma proteção contra os raios UVs diretamente do Sol, né? E sem essa proteção, nós temos alguns problemas de saúde, né? E alguns problemas de materiais também, como, por exemplo, sem a camada de ozônio, um dos principais problemas que hoje nós enfrentamos é o câncer de pele, né? Para o pessoal que acaba não usando algum tipo de protetor solar, o câncer de pele vem crescendo, né? E isso foi um pouco também em função dessa destruição da camada de ozônio, tá? E os fluidos que foram desenvolvidos depois, são os HCFCs, eles não eram mais prejudiciais para a camada de ozônio, mas também com os estudos foi verificado que eles eram altamente prejudiciais para o aquecimento global, tá? Então, aí algumas palavras-chave também que nós vamos falar durante o webinar, que é o ODP, né, que é o potencial de degradação da camada de ozônio, que está relacionado com os CFCs e o GWP, que é o potencial de aquecimento global, tá? Aqui também eu trouxe aqui só para a gente se inteirar e entender um pouquinho o que significa cada abreviação dessa. Então, os CFCs, né, que são fluidos aí que não são mais utilizados, é o clorofluorcarbonetos, tá? Então, esse fluido ele tem como a sua composição o carbono, o cloro e o flúor, tá? Aqui está a molécula dele, né, com a sua composição. Depois surgiu os HCFCs, que é o hidroclorofluorcarbonetos, né? Também com a sua, com a sua respectiva molécula, onde esse fluido contém o carbono, o hidrogênio, o cloro ainda e o flúor, tá? Aqui também tem uma contextualização que eu já tinha comentado ali, também, que eles agridem menos, né? Eles não quase agridem a camada de ozônio, mas influenciam no aquecimento global. Então, também surgiu os HFCs, né? Que são hidroclorofluorcarbonetos, tá? Que é daquela família do R104, 410, que hoje ainda é muito usado, que tem o carbono, o hidrogênio e o flúor. Mas, de novo, esses fluidos eles acabam ajudando no aquecimento global. E os HFOs, que são, para nós aqui no Brasil é uma novidade, mas na Europa já é bastante distinguido, já é bem utilizado. Inclusive, eu estava pesquisando sobre o webinar, eu ouvi falar bastante que o R32, por exemplo, para nós está chegando aqui, já é um produto que está na Europa sendo comercializado há bastante tempo, assim como o fluidos, o 449A, que é um fluido também que está chegando para nós aqui no Brasil agora, só que é um fluido que já está sendo utilizado há bastante tempo, já está inclusive saindo da Europa, né, devido ao seu tempo de uso, tá? Que é o hidrofluorolefinas, tá? É uma nova geração de fluidos e ele é um blend, então nós temos mistura de hidrocarbonetos, nós temos mistura de carbono, hidrogênio, ele é um blend, tá? Aqui, então, eu trouxe os principais tipos de fluido refrigerante, tá? Tentei trazer também aqui nas cores respectivas de cada fluido, para quem não conhece, se habituar quando for comprar uma botija, por exemplo, de R22, a botija geralmente é na cor verde, tá? Quem for comprar o R134A, geralmente a botija é nessa cor aqui, mais um azul turquesa, né? O 404 nessa cor. Então, de novo, os HFCs, né? Eu nem trouxe os CFCs, porque hoje em dia nem se usa mais a botija de R12. Então, nós temos o R22, o 141B, que é um fluido amplamente utilizado para fazer limpeza de sistemas, né? O R134A,
o R404 e o R410. Aqui também eu trouxe os HFOs, que, como eu tinha comentado para vocês, que está entrando aqui no Brasil, que é o 449A e o 1234YF, tá? Com essas respectivas cores. Entrando no nosso tema do nosso webinar, aqui então a gente começa a entrar na parte um pouquinho mais natural do nosso tema, né? Então nós começamos a ter os hidrocarbonetos, né? Que é o R290, que é o propano, e o R600, que é o isobutano. Trouxe aqui também essa situação, que é um fluido que é importante deixar que ele corre risco de explosão, né? Devido a ser um hidrocarboneto. Então, é um fluido que as pessoas que vão manusear, vão fazer manutenção, ou até mesmo uma instalação, tem que ter um conhecimento um pouquinho teórico mais avançado, tá? E os nossos fluidos naturais aqui, que eu trouxe na cor de uma botija de aço mesmo, que não tem uma cor respectiva, que são o R744, que é o nosso CO2, e o R717, que é a amônia, tá? Então, aqui também o ADP, né, que é é usado para medir a questão do potencial de destruição da camada de ozônio, o GWP, que é o potencial de aquecimento global. Eu trouxe outra palavra-chave aqui, que é o Protocolo de Montreal, né, que todo mundo aí deve ouvir falar, e o surgimento dos HFOs foi depois desse tratado aqui da emenda de Kigali, tá? Então, aqui para a gente continuar indo falar um pouquinho sobre os fluidos e contextualizar um pouquinho melhor o pessoal, então a gente, quando fala de nomenclatura de fluido, a gente fala do R404, o R410, o R104, mas eu tenho quase certeza que a maioria das pessoas não sabe o que significa cada coisa. Então, essa nomenclatura que nós temos hoje como habitual, ela é uma nomenclatura, uma norma da ASHRAE, traz toda essa parte de nomenclatura dos fluidos refrigerantes, né? Então, o R é de refrigerante, né? Nesse primeiro espaço aqui, geralmente é quando nós temos algum fluido com presença de ligações duplas, que não é o nosso caso. Nós temos também aqui, no primeiro caractere que nós usamos eventualmente, né, que é o número de carbonos menos 1. Então, para o nosso fluido CNT4, nós temos 2 carbonos, menos 1, 1. Nossa segunda etapa aqui é o número de hidrogênios, né? Então, nós temos 2 hidrogênios no fluido, na molécula 134. Então, 2 hidrogênios mais 1, 3. E o número de flúor, que é um valor constante, então 4. O nosso A, para esse tipo de caso, vai ser sempre minúsculo e ele significa o isômero da molécula, tá? Então, aí, como curiosidade, aqui também eu trouxe a nomenclatura das misturas, tá? Que nós temos os R410, o R404, 407, o R507, tá? Então, nós temos os casos das misturas zeotrópicas e as misturas azeotrópicas. O que acontece? Quando nós temos fluidos da mistura zeotrópica, nós temos o caso das misturas que temos um blend também, tá? Então, nessa botija que nós vamos usar para fazer uma recarga num fluido e tudo mais, nós vamos ter mais de um fluido refrigerante misturado. Nesse caso aqui, de novo, quando a gente fala de misturas eutrópicas, é esse sentido. Então, o que acontece? Nesse caso aqui, nós temos pontos de evaporações, né, diferentes. Então, esse é um dos casos, principalmente também, que quando se vai fazer recarga de fluido refrigerante em algum equipamento, se recomenda usar na fase de líquido, porque na fase de vapor esses fluidos podem acabar evaporando e tu prejudicando o teu sistema, porque tu vai ter misturas com diferentes composições, e quando ele está na fase líquida, essas misturas elas estão mais homogêneas, tá? As misturas azeotrópica e os fluidos da família 500, né, o 507, é uma mistura azeotrópica, então ela tem todos os fluidos que tem lá dentro, são todos do mesmo ponto de evaporação, ebulição, enfim. O número 10 aqui, então, é a nossa ordem cronológica do aparecimento do mercado, né? O número de vezes que foi protocolado esse fluido, por exemplo, o 407, o 404, né? Com algumas diferenças. E o A, né, é sempre em letra maiúscula. O que acontece? Nesse caso, nós podemos ter o R410A maiúsculo e o R410B maiúsculo. Só vai mudar a composição química. No R410A, nós temos 50% de R32 e 50% de R125. Já no caso do R410B, nós temos 45% de R32 e 55% de R125.
ok? Aqui eu trouxe mais alguns exemplos, né? As substâncias puras como o R12, o R22, o R104, né? Vai ao encontro de tudo que eu tinha falado ali da questão das moléculas, né? Então, aqui é a mesma coisa. Depois essa apresentação pode ser disponibilizada para vocês darem uma olhada, mas é a mesma lógica. Os hidrocarbonetos é a mesma lógica, porém adicionado zero no final. Então, por exemplo, seria a mesma situação dos carbonos, dos hidrogênios, né? Só somado o zero no final das moléculas. Então, por exemplo, o propano, né? Nesse caso aqui é 3 carbonos menos um, 2, 9, 8 hidrogênios mais um, 9. E somado ao zero no final, o R290, que é o propano. E os inorgânicos, né, é um pouquinho diferente. Nós sempre vamos adicionar o 7 no início e após o seu peso molecular, né? Daí aqui é um pouquinho de química, né? Mas já são tabelados esses fluidos, então só para a gente entender, sempre vai ser, quando for inorgânico, vai ser começar pela família 7, tá? Aqui a gente começa também a entrar um pouquinho na parte dos fluidos, tá? O que que acontece? Hoje, na Europa, principalmente, não existe mais a comercialização de fluidos sintéticos, tá? E ainda, para não dizer que existe muito pouco, para casos muito específicos. Então, por quê? Esses fluidos, pelas já leis que existem lá e normas, eles são todos já tabelados. Então, cada tipo de fluido pode ser usado para uma determinada aplicação, só que quando a pessoa, ou o empreendimento, ou o mercado compra esse equipamento de, por exemplo, de algum país, como o Brasil, enfim, ele vai ter uma reposição desse fluido anual. Então, por exemplo, a pessoa foi lá e comprou um chiller com R134A. Esse R134A, dependendo do país, conforme está aqui, ele vai poder ser aplicado aí, por exemplo, na Alemanha, a gente está falando de coisa de menos de 10 quilos que a gente pode aplicar nesse fluido por ano, né? E caso a gente passe desse número, né, dessa massa de fluido que nós podemos usar, a gente acaba pagando taxas, e essas taxas são bem altas. A União Europeia levou bem a sério essa questão do Tratado de Kigali, né? Então, os Estados Unidos, outros países também já vêm adotando. O Brasil ainda não tem uma norma específica para isso, né? A gente ainda está lá no Tratado de Montreal para eliminar o R12, que a gente estava comentando. A gente ainda tem comercialização muito pouca do R12, mas a gente ainda acaba comercializando. E os países mais envolvidos, como Suíça, Holanda, já estão nos equipamentos trabalhando, se não na maioria, na grande maioria, somente com fluidos naturais, tá? Então, aqui de novo, eu trouxe aqui, então, falando de novo de ODP e GWP, né? Com o protocolo de Montreal, então, esse tipo de fluido R12 e o R41, eles têm baixo ODP, né? Eles agridem pouco a camada de ozônio, mas eles afetam bastante, eles contribuem bastante para o aquecimento global, tá? Daí, após isso, foi criado o Tratado da Emenda de Kigali, né, onde esses fluidos já têm um ADP já praticamente zerado, baixo, mas tem um alto nível de GWP. Tá? Para vocês terem ideia, o nível do GWP do R404, a gente está falando em algo de 3.200. Já quando a gente vai para por exemplo, para um fluido dessa categoria dos HFOs, por exemplo, o 449, nós estamos falando aí de 6, 7 o valor do DGWP. Então, a gente tem bem menos, eles afetam bem menos a questão da nossa, do aquecimento, influenciam bem pouco para o aquecimento global, tá? Então, falando já um pouquinho das aplicações, né, e desses fluidos, então nós temos aí o isobutano, tá? Hoje em dia são aplicações de pequeno porte, tá? 90% das geladeiras que estão sendo vendidas hoje, comercializadas no mundo, já estão vindo com esse fluido, porque para o fabricante não vale mais a pena fabricar para a União Europeia um fluido com R600A e para o Brasil fabricar com R134. Então,
maior parte do mundo, as geladeiras já estão vindo com R600, o R600A, tá? Que é o isobutano. Também está sendo bastante utilizado em chopeiras, tá? Mesma coisa, chopeiras que vão ser comercializadas, que são fabricadas aqui, já no Brasil já estão sendo exportadas com R600, né, para poder se adequar à normativa de cada país da União Europeia e do mundo, né? Como a gente falou, a gente ainda está muito engatinhando nessa parte dos fluidos naturais, mas é importante que a gente já começou a dar esses pequenos passos aí com geladeiras, com chopeiras de fabricação nacional, né? Aqui só eu queria trazer que o isobutano, então, é um fluido altamente inflamável, tá? Então, assim, quando a gente vai fazer uma manutenção, pede para algum técnico verificar esses equipamentos, o técnico que vai verificar esses equipamentos tem que ter um conhecimento, tá? Ele tem que saber fazer as boas práticas de refrigeração, fazer a limpeza do sistema, passar nitrogênio, garantir que todo o isobutano que estava dentro desse circuito frigorífico saiu do sistema para a gente poder ter uma segurança operacional. Porque esse fluido, ele em espaços confinados, ele pode ser explosivo, tá? Inclusive, pode causar acidentes bem graves, tá? O propano, mesma coisa, tá? Nós temos as mesmas prevenções, também é um fluido, é um hidrocarboneto, né? Também é explosivo. Nós temos que ter os mesmos cuidados. Eu nem trouxe muitos cuidados aqui porque são os mesmos, né? E aqui eu já começo a trazer as vantagens, os prós e os contras de usar cada sistema, porque cada aplicação cada aplicação vai ter um tipo de fluido específico para aquela aplicação. Esse chiller aqui é um chiller que é encontrado na internet, inclusive com bastante facilidade, de um fabricante, né, de equipamentos. Que esse chiller foi fabricado, é um chiller com propano. Então, todo o circuito dele, lembrando lá para vocês que nós vamos ter um trocador de placa e nós vamos ter o nosso chiller, né, gelando, né, gelando essa placa ali para poder fazer a troca com a água. Então, todo o circuito frigorífico desse chiller é com o propano, tá? E o outro sistema é igual, daí tem um sistema com um anel de água gelada que passa ali com bombas e tudo mais, tá? Então, os prós do propano é o baixo GWP e o baixo ODP. A eficiência dele energética é ok. É um refrigerante natural, né? E é compatível com sistemas com baixa carga de fluido refrigerante, assim como o isobutano. Essa aplicação, o cliente precisava que fosse uma aplicação que fosse com fluidos naturais. Não fazia sentido usar o CO2, não fazia sentido usar o isobutano, eles optaram pelo propano, tá? Uma observação também é que esse compressor ele é a prova de explosão, tá? Então, os contras desse tipo de fluido, a inflamabilidade dele é alta, né? Então, de novo, tem que ser uma pessoa que tenha conhecimento, tem que tomar todas as medidas de segurança corretas, usar EPI, principalmente, que a gente vê bastante equipe de manutenção que não usa os EPIs corretos. Tem normas regulamentadoras bem específicas para esse tipo de caso, então esse chiller tem que ter várias características elétricas, físicas, para ele poder chegar no ponto de ser usado numa aplicação real. O custo inicial dele é um pouco mais alto, que esse é um dos pontos que mais por fim da apresentação eu vou trazer, e a carga de refrigerante dele em algumas regiões é limitada. A gente não consegue simplesmente, aqui no Brasil, por exemplo, em algumas regiões, ir lá e comprar 50 quilos de propano. Nós temos que ter toda uma normativa para conseguir comprar esse fluido, tá? Aqui, então, a gente começa a entrar também na parte do CO2, que está sendo altamente utilizado na refrigeração comercial. Esse cara já é bem utilizado na União Europeia, tá? Porém, esse tipo ainda de sistema é um pouquinho mais complicado que é o sistema subcrítico, tá? Porque geralmente a gente usa um fluido sintético, por exemplo, o R134A, para condensar o CO2, tá? O CO2 é um fluido um pouquinho mais complicado de trabalhar, porque ele tem uma pressão, um ponto crítico dele é 31 graus, então se passar dessa pressão e temperatura, esse fluido, a gente começa a ter problemas de condensação, pressão alta, começa
vamos dizer assim, os sistemas de segurança dele vão começar a atuar. Então, esse fluido é um pouquinho mais complicado. Essa aplicação aqui não é uma aplicação ainda muito utilizada no Brasil. Para vocês terem noção, mais ou menos, nós estamos falando no Brasil de aproximadamente esse tipo de sistema de 600 aplicações aqui no Brasil. E na Europa, poucas, porque ainda se usa algum tipo de sistema secundário para a gente condensar esse CO2. Tá? Então, o mesmo ciclo, compressor passa pelo condensador, válvula de expansão, trocador da placa, e no lado de alta e no lado de baixo, onde nós temos as câmeras de congelado, expositores, né, enfim, se usa o compressor de CO2, onde ele passa por esse trocador de calor aqui, que está passando de um lado o R134 e do outro lado está passando o CO2. Esse fluido ele então expande, recebe o calor do ambiente pelo evaporador, volta para o ciclo normal. Então, nós temos dois ciclos distintos aqui, o lado de alta e o lado de baixa, tá? Só um ponto legal também de trazer, que esse fluido, a temperatura de condensação nesse tipo de sistema, a gente acaba condensando ele com -5 e a evaporação dele é em torno de -30, né? Então, ele é especificamente para congelados, tá? Então, as desvantagens desse sistema subcrítico e as vantagens, então, as vantagens, nós temos baixo GWP e baixo ODP, né? Sendo que o CO2 é o nosso ponto de referência, né? Então, o GWP do CO2 é 1, né? Então, é a nossa referência. A sustentabilidade e a reciclabilidade de eficiência de energia, né? Então, nós temos aqui um ganho de energia, né? Claro que todo o sistema tem que ser estudado, mas na maior parte dos sistemas a gente tem um aumento de eficiência. Ampla faixa de temperatura de operação, né? Aplicação em supermercados, redução de custos a longo prazo, ele tem um custo inicial mais caro, mas ao longo prazo ele acaba se pagando, tá? E menos restrições regulamentatórias nos demais países, tá? Como eu falei, ele é utilizado na Europa, em outros países, mas menos que o próximo sistema que eu vou trazer, tá? Então, as desvantagens desse sistema, ele tem custo inicial elevado, complexidade técnica, pressões elevadas, adaptações necessárias na infraestrutura, menor eficiência em climas frios, então aqui numa região sul é um pouquinho mais complicado aí de usar ele, tá? E limitações em aplicações específicas, tá? Um detalhe importante é o que vem também da manutenção aí. Esse tipo de sistema é um sistema que o pessoal que for fazer a manutenção tem que ter um conhecimento bem específico. Nesses equipamentos aqui, não nesse ainda, mas nós estamos falando aí de descargas e pressões de alta de em torno de 1000 PSI, tá? E são valores bem consideráveis aí, que, de novo, se não forem usadas as boas práticas de engenharia ou de manutenção, pode acontecer acidentes, tá? Inclusive a perda do equipamento ou acidentes ou incidentes ou acidentes graves, tá? Sobre a questão da eficiência energética que eu trouxe, nós somos bastante na área de refrigeração da taxa de compressão. Quanto menor a taxa de compressão, maior a gente vai ter um COP, né? Porque a gente vai conseguir elevar o quanto a gente consegue retirar de calor de um ambiente ou de um outro fluido com uma menor consumo de energia. Então, como nós temos temperaturas de evaporação baixas e temperaturas de descargas em alguns pontos baixas, a gente tem vamos dizer, uma taxa de compressão baixa também. Se a gente pegar um sistema aí, por exemplo, com R410, esse valor aqui ele vai para perto aí de 3, né? E aqui a gente está falando de 1,85, então isso também traz uma eficiência para o nosso sistema. Aqui também eu trago aí um CO2 subcrítico com aplicação de amônia, né? Onde nós temos o sistema de R707, onde os compressores fazem o mesmo sistema, descarregam o fluido numa linha, essa linha passa por algum tipo de condensador, esse condensador sai, vai para um tanque, né, o tanque de amônia, esse tanque então é succionado, vai para um separador de líquido, aqui a fase que nós precisamos, principalmente do equipamento, válvula de expansão. Esse líquido, né, essa amônia em fase líquida, ela vai aqui, passa por um sistema intercambiador, que é um trocador de placas, e subresfria um tanque
ou né, uma aplicação com CO2, mesma coisa, aqui saiu os compressores CO2, descarregam uma placa, essa placa joga para um tanque, né, para as máquinas de baixa e baixa temperatura, e essa outra parte vai para os expositores ou evaporadores de média temperatura. Essa é uma aplicação também que é, assim, a gente falando de custo-benefício, é a aplicação que mais mostra, que melhor tem desempenho financeiro, porém aqui também nós temos alguns tipos de problema, por exemplo, se houver vazamento, né, por exemplo, de amônia nesse trocador em contato com o CO2, nós acabamos criando aí um elemento químico que é quase como se fosse um sal, e isso acaba detonando todo o nosso sistema, como, por exemplo, o tanque, principalmente os compressores, acaba entupindo válvula de expansão, enfim, vários sistemas. Então, de novo, são sistemas com alta criticidade e alto conhecimento técnico de quem for fazer a manutenção, tá? Aqui é um rack de amônia com os compressores de CO2, para quem não conhece, para ter esse primeiro contato, né? Então, de novo, são para equipamentos para médio e grande porte, está falando de mercado, indústria, né? E aqui nós temos vamos dizer assim, a nossa cereja do bolo, que hoje nós, quando falamos de CO2. Esse tipo de sistema aqui, se a gente falava algum tipo de complexidade nas aplicações de subcrítico, nesse tipo de sistema nós temos uma criticidade e um conhecimento técnico muito maior. Por quê? Esse tipo de sistema que eu tinha falado para vocês que nós trabalhamos com altas pressões, é um equipamento extremamente complexo. Aqui a gente tem só algumas partes de toda a característica do sistema, mas essa aplicação é a aplicação mais utilizada na Europa. Quando a gente fala aqui dessa aplicação na Europa, nós estamos falando de em torno de 16 mil aplicações desse tipo de sistema com CO2 transcrítico. No Brasil, para vocês terem noção, nós temos somente aí que o pessoal registrou 8 aplicações desse tipo. Tá? Então, esse caso aqui é o nosso caso aí que é amplamente utilizado na Europa e muito pouco ainda utilizado no Brasil. O que acontece? O ciclo de refrigeração é o mesmo, nós temos os mesmos componentes, compressor, nós temos aqui um dispositivo que acaba diminuindo um pouquinho essa pressão, que é o controle de pressão, essa válvula que faz o controle de pressão. Nós temos um tanque onde esse fluido acaba, de certa forma, se transformando em líquido, mas ele não esse tipo de sistema a gente não tem uma condensação conforme o outro sistema que nós vimos, tá? E esse é um dos aspectos bem importantes que o pessoal que não tem muito conhecimento, a gente não tem um condensador, nós temos um resfriador de gás. Então, esse sistema aqui, ele só acaba resfriando o gás para não chegar a uma pressão elevada, temperaturas elevadas, como a gente estava falando, em torno de 1000 PSI. Então, esse tanque aqui no interior, na parte superior dele, nós temos vapor e na parte inferior dele nós temos o acúmulo de líquido, né? É como se aqui a gente tivesse uma expansão, vamos dizer assim. Então, esse líquido é succionado, né, para as válvulas de expansão. Essa válvula de expansão faz o mesmo processo, expande fluido, o evaporador absorve esse calor dos equipamentos de média temperatura e baixa temperatura. Só para a gente entender, quando a gente está falando de média temperatura, nós estamos falando aqui em torno de -5 até mais 5 graus, tá? E quando nós estamos falando de baixa temperatura, nós estamos falando de regimes aí de -30 até -10. Então, aqui nós estamos falando de câmara de congelados, aqui nós estamos falando de expositores, sala de preparo, enfim, tá? As vantagens, então, da gente utilizar esse tipo de sistema é que ele tem um baixo GWP, né? O ODP também nem se fala. A eficiência dele energética em certas condições, né? Como a gente fala, a gente sempre tem que fazer o estudo do caso. Ampla faixa de temperatura de operação, como eu falei, a gente pode trabalhar com média e baixa temperatura, tá? É um refrigerante natural. Nesse caso aqui, nós não precisamos de um outro sistema para condensar esse refrigerante, nós estamos falando uma aplicação puramente com CO2 e menos restrições regulamentatórias, né? Então, nós aqui, nesse caso, esse fluido pode ser usado, pode-se haver aí vazamentos, claro que o ideal é a gente não ter nenhum tipo de vazamento, né? Porque a gente sabe que impacta o cliente, a aplicação, mas pode haver vazamentos. Só para vocês terem noção aí, 1 quilo
do R404 equivale a mais ou menos 4 toneladas desse fluido aqui se acabasse vazando. Então, a gente está falando de uma um, escalas quase logarítmicas aí de proporções, né? Então, por esses casos que esse tipo de sistema está sendo muito utilizado na Europa. Vale muito mais a pena eu ter um sistema com um rack no sistema transcrítico do que eu trazer um rack com subcrítico, que eu vou ter um outro tipo de sistema que eu vou ter que condensar esse CO2, né, como por exemplo o R104, e vou ter ainda talvez algumas taxas que eu vou ter que pagar, sempre há algum tipo de vazamento, tá? A gente está falando aí de estudos que mostram que existe pelo menos uma recarga de sistema por ano em qualquer tipo de sistema de refrigeração, né? Então, o pessoal na Europa está evitando usar qualquer tipo de fluido sintético, está sendo somente utilizado esse tipo de sistema e o subcrítico com amônia. Tá? Então, mas lembrando que a amônia nós temos aquela situação desse CO2 poder virar um sal, tá? Nesse caso aqui, o CO2, nós temos uma aplicação também que a temperatura dele mínima que a gente consegue chegar de evaporação é menos 51. Se a gente passar dessa temperatura aí, nós temos o ponto triplo dele que ele pode também solidificar, tá? As desvantagens, então, de utilizar o sistema transcrítico são pressões elevadas, custo inicial mais elevado, eficiência em clima frio pode ser menor, né? Porque a gente acaba perdendo um pouco de eficiência da descarga do compressor, as pressões acabam baixando um pouco, né? E a complexidade técnica e adaptações da infraestrutura, tá? Então, assim, só para a gente contextualizar, no Brasil, por que não é utilizado esse tipo de sistema amplamente? Muito caro. Manutenção altamente capacitada, custo inicial elevado muito alto, nós temos alta complexidade, difícil acesso também a algum tipo ao fluido, não é tão natural quanto, por exemplo, hoje é na Europa, tá? E por esse caso que ele é pouco usado no Brasil e amplamente utilizado na Europa, porque, né, hoje em dia está praticamente sendo banido todo tipo de fluidos sintéticos, tá? Aqui já meio que para a gente concluir, então, já temos alguns estudos aí encontrados na internet, então, que mostram que o sistema aí com amônia e CO2 é o sistema que apresenta melhor eficiência, né, e assim, sendo assim, o melhor COP, tá? Só para a gente lembrar, então, o COP é a quantidade de energia, né, que eu consigo remover de um sistema e com a quantidade de energia que eu gasto para remover essa energia do sistema. Então, quanto maior for o meu COP, mais eficiente é o meu sistema. Num dos estudos que eu acabei encontrando, né, foi disparado aí a melhor solução de COP foi o CO2 com a amônia, né? É uma solução ecológica. Em segundo lugar veio o CO2 com o propano, solução também ecológica, né? Então a gente poderia fazer um sistema subcrítico, né? Com CO2 no lado de baixo e no lado de alta propano, tá? O consumo de energia, então, é inversamente proporcional, né, ao seu próprio COP. Então, quanto melhor o meu COP, menor a minha eficiência energética, meu consumo energético, desculpa, vai ser menor o meu consumo de energia que eu vou ter. E isso, para as empresas que já começaram a adotar, de novo, a gente tem uma alta complexidade, um alto custo, mas esse custo, se nós traçarmos uma reta, em alguns estudos que eu li, esse custo aí ele é pago em mais ou menos 3 anos e meio. Então, se torna bem interessante para quem usa o sistema, né? Já aí, por exemplo, um dos sistemas que hoje seria mais em conta para a gente conseguir fazer seria o CO2 com R404, né? Que apresenta melhor eficiência do fluido com CO2, porém é uma solução barata no início, mas ao longo da sua vida aí de 15, 20, 35 anos, de 25 anos aí que o pessoal da Europa está pedindo de vida útil desses equipamentos, ele se paga aí em 3 anos e meio. Então a gente vai ter um alto custo, né, inicial, mas um baixo custo depois operacional, porque lá nós já temos todo esse desenvolvimento aí da parte de eficiências e pessoas mais qualificadas para fazer esse tipo de serviço. Tá? Então, meu muito obrigado aqui pela oportunidade de trazer esse assunto aí, de falar bastante sobre fluidos naturais. Acho um assunto que vem sendo falado bastante.
Eu acho importante nós, né, como engenheiros, enfim, entusiastas da área, entendermos por que que na Europa se está usando sistemas extremamente caros, complexos, e no Brasil ainda a gente está com 404, R410, né? Porque no Brasil ainda nós não temos uma regulamentação expressa, né? Falando que não pode ser usado, e a gente entender um pouquinho mais também sobre os fluidos, tá? O meu easter egg que eu trago aqui, então, esse hack que eu estou aqui atrás é uma aplicação de transcrítico. Eu até me surpreendi quando eu fui num dos clientes e acabei vendo que essa aplicação é uma aplicação de fluidos com sistema transcrítico, né? É uma das 8 no Brasil e fica inclusive na minha cidade natal, em Viamão, tá? O Marcelo, acho que tá vendo aí, conhece já a cidade de Viamão também, né? Mas é de uma grande player do mercado aí, e é uma das únicas, né, das poucas aplicações com CO2 transcrítico, né? Que é exclusivamente CO2 que nós utilizamos aí. Tá? De novo, então, eu deixo meu e-mail aí para quem quiser entrar em contato, meu telefone, o LinkedIn também, se precisar. Agradecer ao capítulo aí pela oportunidade e nossos patrocinadores. Eu vou parar aqui deixa eu ver aqui. Tá. Pode finalizar aí para mim, por favor? Acho que aqui, consegui. Cara, brigadão pela apresentação, foi muito rica, muito densa de informação. Eu realmente muito obrigado pela oportunidade. O Marcelo, pode citar ele deixou uma pergunta aqui, tá? Nos Vamos casos lá. citados anteriormente, onde o fluxo de saída possui temperaturas menores e o COP costuma ser baixo, tem algum COP que ainda podemos considerar como um valor bom, mesmo que o valor dele esteja longe de 3, por exemplo? Como eu tinha comentado ali, tudo vai depender da aplicação, né? Quando a gente fala de copy e de projeto, né? A gente fala tudo que vai depender do tipo de aplicação. Por exemplo, nós podemos ter equipamentos com copy excelente, né? Mas a aplicação em si, quando a gente vai aplicar ela, fazer ela rodar mesmo, dar o startup nas máquinas, a gente não consegue chegar no copy que a gente precisa. Então, tudo vai depender da aplicação, né? Eu acho que é uma frase meio clichê da engenharia, mas tudo vai depender, né? Esse copy, essa situação toda, a gente vai precisar entender como é que fica a aplicação para poder dizer esse copy é o copy ideal para esse tipo de aplicação, né? Os casos que eu trouxe ali no final são estudos, né? Que foi analisado esses copies. Então, se mostrou aí que, por exemplo, o COP da amônia com CO2 era muito superior ao COP, por exemplo, do CO2 com o propano, né? E na mesma aplicação, então vai depender da nossa aplicação, do nosso tipo de sistema, da nossa carga, se ela varia muito ou não ao longo do dia. Então, de novo, trazendo a resposta clichê, vai depender, tá? Mas hoje em dia, assim, só para complementar também agora me veio, a gente não tem um copy ideal. Ah, esse é o copy ideal. Por exemplo, nós temos também equipamentos, né, no setor de climatização, aí, os famosos VRVs, VRFs, que, por exemplo, um fabricante entrega para um projeto o copy, por exemplo, vou chutar, de 4,5, 5, e o outro entrega um copy de 6, com a mesma característica de máquina. Então, tudo vai depender de todos os componentes, do fluido, da aplicação, né? E tudo que eles passam geralmente são teóricos, né? Então, quando a gente botar lá na aplicação, a gente vai ver, esse aqui é o meu copy ideal. É o copy. Quando eu fazia startup de equipamentos, que eu tive o prazer de fazer algumas startups, a gente acaba ajustando, né? A gente planeja uma coisa, mas chega na hora a gente acaba ajustando e vendo quando é que ela chega num ponto ideal. E eu acho que na engenharia todos os nossos casos são assim, a gente meio que tem que ir testando, fazendo experimentos, testando o sistema, né, com cargas altas, cargas baixas, para a gente tentar chegar no meio termo. Perfeito. Não sei se o pessoal tem mais alguma pergunta. Eu gostaria de fazer uma pergunta para o Rafael. Acho que não, então. Rafael, tu comentou, bom, a apresentação abrangeu não só fluidos naturais, mas
fluidos mais antigos que já caíram em desuso e tal. E acho que ali no final tu deu um ponto importante, que aqui no Brasil falta regulamentação, né, para aplicação, para implementação maior, em maior escala de fluidos naturais. Tu atribuiria essa falta de inovação, de regulamentação, como principal desafio para o crescimento de fluidos naturais aqui no nosso país? Ou tem alguma questão a mais, por exemplo, custo-benefício, que algumas coisas são inquestionáveis, ou também talvez falta de mão de obra qualificada? Eu vejo assim que nós temos alguns pilares que a gente tem que analisar e verificar nesse caso, né? Primeiro deles, a aplicação que eu vou usar, ela nesse primeiro momento, ela precisa ser com esse tipo de fluido, porque, por exemplo, nós hoje temos alguns tipos de fluido, que nem eu trouxe ali os HFOs, que também tem um baixo ADP, um baixo HP, né? Por exemplo, tem aplicações, às vezes, que a gente não consegue, por exemplo, eu não consigo minha aplicação com CO2, por exemplo, para climatizar um ambiente, um prédio em si, não é legal. A gente não consegue ter essa mesma, vamos dizer, mesma eficiência para climatização comercial, vamos dizer assim, sabe? Então, a gente primeiramente tem que entender o que, que é a premissa do projeto, né? Para a gente entender, vai ser necessário ou não. Sobre a questão da regulamentação, eu vejo que sim, né? Esse é o principal motivo por hoje a gente não estar ainda apto e não ter essa situação. A gente não tem essa obrigatoriedade de dizer assim, não, eu quero que o meu fluido, que só a partir de 2025 vai ser somente fluido ou da família do HFO ou natural para baixo. A gente não vai mais aceitar tipo de fluido. Por exemplo, eu tinha citado ali o R12, por exemplo, já tá caindo, já caiu em desuso há muito tempo. Hoje nós estamos tentando aí combater o R22, né? Então, é muito... Como eu acho que tudo no Brasil é muito lento, então, essa questão, principalmente isso, é o nosso, assim, impacta muito, porque sem uma regulamentação, eu não tenho por que um técnico, né, que não seja entusiasta, que não goste do assunto, tentar entender de CO2 transcrítico, por exemplo, que é uma aplicação, de novo, extremamente complexa, tá? A gente fala ali, até eu vi uma palestra também, que a pessoa cita que ele botou um hack, aquele ali era só uma parte do hack que eu tava, mas, cara, parece um equipamento feito pela NASA, assim, é 1 milhão de tubulação, válvula, e de novo, é um equipamento extremamente complexo. Então, sem uma regulamentação, a gente não tem por que o pessoal querer entender mais sobre esse equipamento. Ah, eu vou pesquisar, eu vou verificar, eu vou tentar entender como é que funciona esse tipo de sistema. Então, assim, respondendo a tua pergunta, sim, eu vejo que é um dos principais impactantes aí a gente não ter uma regulamentação, né? A questão do pilar ali, a gente tentar entender o que cada aplicação precisa, por exemplo, de novo, pode ser que o cliente vai dizer assim, ó, eu quero que meus fluidos sejam naturais, mas talvez para aquele cliente, enfim, o propano ou CO2 não é a melhor opção, tem outras opções melhores, por exemplo, como amônia, né? Então, de novo, eu acho que tudo inicia da regulamentação, depois da questão do projeto, né? E a qualificação e a manutenção. Eu, por exemplo, se eu sou dono de um mercado e por eu vir dessa área de manutenção de projetos, eu não optaria por ter um sistema com CO2, porque eu não vejo mão de obra qualificada nesse momento no Brasil. Então, isso eu vejo que é uma coisa muito problemática. A gente tem, de novo, não parte do governo a gente chegar num consenso para a gente poder começar a caminhar para esse tipo de fluido. Por exemplo, a gente tinha hoje, a gente tem os nossos técnicos, engenheiros, enfim, se acostumando com alguns tipos de fluido que já estão começando a cair em desuso. Mas antigamente nós tínhamos o técnico refrigerista que ele chegava numa aplicação com R22, ele sabia de cabeça a pressão de baixa de uma câmera de baixa temperatura, sabia a pressão de baixa de uma câmera de média para climatização, né? Então, é meio complicado, sabe? Que envolve estudo, envolve várias coisas. Que eu acho que, assim, ó, eu acredito que talvez nos próximos 5 ou 10 anos vai ser meio cruciais, assim, para o Brasil ou entrar de vez nessa questão ou ficar de fora.
né? Mas a gente sabe aí que está sendo imposto bastante regulamentação, inclusive internacional, sobre esse assunto. Então, eu acho que vai chegar um momento aí que o Brasil vai ter que se encaixar nisso. Mas, de novo, não acredito que seja nos próximos 5 anos. Eu acho que vai demorar um pouquinho mais, tá? Sim, a questão da regulamentação afeta toda a indústria, no final das contas, né? E diminui, na verdade, a própria competitividade desse tipo de fluido, que, no fim, tem um impacto, tem um impacto menor no meio ambiente, por exemplo, né? Que seria, acho que, a principal bandeira que poderia se levantar, tanto em termos de marketing, de substituição de sistemas mais antigos, né? Exatamente, A é. outra pergunta que foi levantada aqui, ainda nessa linha de relação à regulamentação, é a seguinte: o que tu acha que falta para que os profissionais que produzem as regulamentações, né, o que falta para que eles comecem de fato a agir nesse tipo de regulamentação, de regulação? Tu acha que falta algum tipo de ceticismo nessa categoria de fluidos por parte desses profissionais que agem na construção desse tipo de regulamentação? Eu vejo que falta pressão, vamos dizer assim, internacional, né? O Brasil, como sendo um país independente, tem as suas próprias leis, próprias regulamentações, né? Mas a gente vê que países de primeiro mundo, como a gente está falando de todos os países da Europa, entraram num consenso. Eu acho que falta essa pressão estrangeira, mas nesse caso uma pressão estrangeira boa, né, que é para a gente acabar aí. A gente vem de uma semana, de algumas semanas aí com temporais que a gente viu que, vamos dizer assim, é uma loucura, né? Tá um dia 40 graus, do nada cai um temporal, devasta uma cidade inteira, e isso é os problemas ocasionados pelo aquecimento global. A gente que diz que não é o aquecimento global, a gente está sendo um pouquinho ceticista, né? A gente está dizendo, não, não é, mas a gente sabe que é, no fundo é. O mundo de 1980, né, não é mais as temperaturas, o clima de 1980 não é mais o clima que nós temos hoje em 2024. As estações mudam, tu vê que o verão já não dura mais o período que ele deveria durar, o inverno começa antes e termina antes, as estações parece que elas estão andando junto com todo esse caos que está acontecendo no planeta. Nós hoje, né, temos essa questão na Europa de regulamentação, e, de novo, eu vejo que todos os países se uniram para chegar num consenso. Então, eu vejo que falta um consenso, inclusive, vamos dizer assim, de empresas, para a gente chegar num consenso assim, pessoal, vamos parar, vamos começar a fazer. Eu já vi, né, e a gente sabe que acontece bastante, isso é bem triste, o pessoal jogando R22 no ambiente, né, no ambiente para fazer purga de sistema, para o equipamento estar com vazamento. Isso na Europa, se é feito, a pessoa vai presa. Na Alemanha tem regras extremamente rígidas que a pessoa, se é pega fazendo isso, ela é presa. Em Portugal, parece que está em torno de 20 mil euros a multa para quem for pego fazendo isso, sabe? Então, de novo, e são coisas que a gente sabe que pode acontecer, mas é um público muito pequeno que faz. E aqui no Brasil, a gente, como não tem uma regulamentação, isso é feito diariamente. O pessoal abre válvula para expurgar, limpar um sistema. O 141B, por exemplo, preciso fazer um retrofit numa máquina, perdi fluido, deixa vazar, depois a gente vê como é que a gente faz. E eu vejo de novo, né, que vem do governo, vem das questões internacionais, e o que a gente sabe que é muito difícil no Brasil as pessoas se unirem e chegar a um consenso. Não, eu acho que vamos seguir por esse caminho que é o melhor caminho, né? Acho que eu não sei se eu consigo responder a tua pergunta, mas enfim. A gente acaba entrando na parte política junto que não tem muito como não Sim, entrar, né? entendo, Porque entendo. eu, no meu ponto de vista, assim, e não sei se todo mundo que concorda, mas o grande ponto hoje que nós não temos essas regulamentações é devido à questão política. De novo, a gente está falando de 16 mil aplicações de CO2 transcrítico na Europa contra 8 no Brasil. 8, entendeu? Com um fluido extremamente natural, né? Que influencia para o aquecimento, né? Mas, de novo, quando eu lanço vamos lá, eu vou lançar
o R404 na atmosfera é como se eu estivesse largando 4 toneladas de CO2 na atmosfera, entendeu? Então, essas contextualizações que a gente precisa ter, que eu acho que eu quis trazer para o pessoal, né, linkando, entendeu um pouquinho sobre os fluidos, as nomenclaturas, né, como eu acho que não tinha esse conhecimento, eu também fui aprendendo bastante coisa, trazer essa situação do porquê que num lugar usa muito e no outro não, e trazer essa questão política, né, que infelizmente a gente acaba entrando também. Perfeito, Rafael. Eu acho que não temos mais perguntas, né? Quem escreveu mais nada, então eu vou dar por encerrado o nosso web. E de novo agradecer a tua disponibilidade e a oportunidade de fazer essa apresentação, que foi realmente muito boa, muito rica de conteúdo. Acho que deu para aprender muito com isso. Queria agradecer também a presença de todos os participantes aqui. Reforço para que quem não segue ainda o Capítulo Sul Brasileiro no LinkedIn, siga, para ficar por dentro de outros eventos que a gente vai estar desenvolvendo ao longo do ano. E também reforço o convite para o segundo seminário de descarbonização que vai acontecer em Porto Alegre nos dias 25 e 26 de março. Tá bom? Então, muito obrigado a todos e tenham uma boa noite. Obrigado, Obrigado, pessoal. pessoal, Boa noite. também. Em nome do Chapter, Rafael, agradeço você aí pela presença e por, né, transmitir todo esse conhecimento, compartilhar tudo isso com a gente. Foi bem enriquecedor. Obrigadão mesmo. É capaz, eu tentei, né, peneirar bastante coisa ali. Em algum momento eu falei, tô indo muito, eu vou dar uma maneirada para não ficar muito denso, né? Só lembrando que ali aquilo ali assim, o iniciozinho da pirâmide para a gente quando fala de fluidos naturais, tá bom? Mas muito obrigado, pessoal. Agradecer também aí vocês, tá, pela disponibilidade, por eu poder transmitir esse conhecimento e agradecer a todos que participaram também, tá bom? Muito obrigado. Boa noite, pessoal. Valeu. Obrigadão, boa noite. Tchau, tchau.